nos mostra que a música abre portais espirituais. Olha o que 2 Reis 3,15 mostra. O Espírito de Deus vem através da música. Mas agora, traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Elias. Então, era usada a música para abrir portais espirituais para que o poder de Deus viesse sobre os profetas. Os espíritos malignos vão embora através da música. 1 Samuel 16 vai nos mostrar isso. Para encurtar, eu vou explicar isso aqui para você. Quando entrava um espírito maligno em Saul, quem mandavam chamar? Davi. Para quê? Para tocar instrumentos. E o espírito maligno saía de Saul. Então, irmãos, a música abre portais espirituais. Quem aqui está assistindo a live, em momentos de louvor, você já sentiu a sua mão tremer, que você não conseguia controlar? Seu corpo fazia movimentos que você não conseguia controlar? Quem aqui já sentiu isso? Comente aqui pra gente. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque a adoração abre portais espirituais e o seu espírito sobe até outras dimensões espirituais. Então você está aqui fazendo movimentos, mas você não sabe que nessa dimensão que você está é uma dimensão de batalha. E você está desviando dos dardos inflamados que você nem está vendo que o inimigo está jogando em você. Quando você está marchando, você está pisando cabeça de serpentes. Salmo 91 nos fala isso. Você está marchando no momento do louvor, você não sabe o que está acontecendo, mas no mundo espiritual, você está pisando cabeça de serpentes, você está destruindo inimigos que estavam tentando contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua nação. Quando você ergue as mãos, quando você pega aqui no mundo espiritual, você está tomando posse de bênçãos, você está trazendo isso. Quando você sente a sua mão pegar fogo, isso são dimensões espirituais que o seu espírito entra na adoração. Por quê? Porque a música abre portais espirituais, irmãos. Mas infelizmente a igreja não tem se posicionado corretamente quanto a isso. Nós vemos que infelizmente, irmãos, o mundo está usando com mais sabedoria para as trevas, a música, a adoração, do que muitas vezes a igreja. Nós estamos simplesmente cantando 2 louvorzinhos para preparar a palavra. E não é esse o papel da adoração. Isso não é adoração. A adoração é uma arma de guerra. A adoração é uma arma de defesa. A adoração é algo profético. Então eu quero te mostrar, irmãos, algo importante para que você entenda o papel que a música tem no corpo humano. Como que o inimigo tem esses códigos e a igreja ainda não tem, mas está chegando para nós. Amém? Então eu quero trazer aqui para você, para que você entenda. Vamos lá. Preste atenção aqui nesse fundamento para que a gente comece a entender como que o inimigo usa os ritmos musicais para influenciar principalmente jovens, né? A nossa geração aí. Vamos lá, irmãos, ó. Todos os órgãos do corpo humano possuem uma frequência. Ok? Todos os órgãos do corpo humano possuem uma frequência. Isso está a imagem para você. Tá? Então, irmãos, isso é um fato. Existem até médicos que já usam aparelhos, né, somente com frequência para tratar alguns tipos de doenças, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Eu vou te explicar isso aqui. Então, grave isso na sua mente, ou anote se você está anotando. Todos os órgãos do corpo humano possuem frequência. Agora vamos lá. Por que quando você senta, um exemplo, na frente por que quando você entra num carro e você senta na frente, é mais difícil de você dormir do que se você se sentar no banco de trás? Você sabe por que disso? Vou te explicar. Por causa da frequência do carro. A frequência do motor. Quando você senta no banco de trás, a frequência é de 40 Hz. E isso acalma os órgãos do corpo humano. Você sabia disso? Não é pelo barulho, é pela frequência. Então, quando você senta no banco de trás, no ambiente do carro é gerada uma frequência de calma, de calmaria. Né? Então, por isso que é mais fácil você dormir no banco de trás do que no banco da frente, por causa da frequência. Você sabia que quando você está num barco ou num navio, você não tem enjoo por causa das ondas, você tem enjoo por causa da frequência. Naquele ambiente de balanço,
a frequência chega a 20 Hz. Então, os seus órgãos todos entram em uma frequência calma. E uma frequência tão tranquila que isso causa enjoo. Então, o corpo humano, ele é movido por frequência. Se um ambiente gera uma frequência, o seu corpo se move de acordo com aquilo. Se um som emite uma frequência, o seu corpo se mexe, se desenvolve de acordo com aquilo. E isso é tão sério, irmãos, que eu quero mostrar para você como está avançado o nível que o inimigo está trazendo isso para a nova geração. Já existem drogas sonoras, eu coloquei aqui para você a imagem. Você está vendo aí drogas sonoras. Você pode ler a matéria mostrando que a droga funciona através de frequência. Você, pai que está aqui me assistindo, isso é vendido pelo YouTube, tem amostras grátis. Preste atenção no que os seus filhos estão vendo. Aqui na matéria está mostrando para vocês que é a mesma reação de cocaína no sangue. Essas drogas sonoras é um som, é uma música que o jovem escuta nas redes sociais, na internet, e isso causa nele uma sensação de heroína, de cocaína, droga sonora. Como que isso funciona? Através de frequência. E eu quero te mostrar como os homens da Bíblia tinham conhecimento de frequência. Como isso se movia no mundo espiritual, irmãos. Guardem isso. O mundo espiritual se move através de frequência e energia. Ok? Por isso que a Bíblia fala para nós falarmos, profetizarmos. Isso gera uma frequência no ambiente. Ok? Mas deixa eu te mostrar aqui na Bíblia como os homens de Deus tinham conhecimento desse assunto, irmãos. Vamos lá. Um exemplo bíblico aqui para você. Frequência no mundo espiritual. Frequência e período são grandezas físicas escalares que se relacionam com a rotação de objetos que executam movimento circular e com a produção de ondas sonoras, né? Geralmente. As duas grandezas relacionam-se matematicamente de modo que uma é o inverso da outra. Agora preste atenção, a música possui 7 notas musicais, ok? Então nós entendemos ali que uma frequência é algo que fica circulando em torno de si próprio. Isso gera uma frequência, certo? Aqui eu trouxe para você o fundamento do dicionário. A música possui 7 notas musicais, correto? Agora vamos lá. Quantas voltas Deus pediu para o povo de Israel dar em torno das muralhas de Jericó? Por quantos dias eles tinham que dar? 7 voltas? 7 dias. O que isso gerou? Uma frequência. Quando eles falaram, quando eles gritaram, quando eles tocaram a trombeta ali, a frequência era tão forte que derrubou as muralhas, que as muralhas esmiuçaram. Isso é um código espiritual de frequência. Deus pediu para eles ficarem girando em torno daquele lugar, gerando uma frequência. Por isso que a Bíblia fala que as pessoas tinham medo. A frequência foi tão forte que a frequência que eles estavam gerando fora da cidade invadiu a cidade e as pessoas começaram a ficar com medo. Eles estavam calados, mas a frequência, o coração deles batendo, alinhados com o céu, foi gerando medo nos inimigos. Eles não precisaram gritar. Eles simplesmente deram 7 voltas por 7 dias. E quando eles falaram, o tom musical, que tem 7, emitiu a frequência que esmiuçou a muralha. Eu poderia aqui te dar vários exemplos, irmãos. A frequência no mundo espiritual. Ok? Então, irmãos, por que eu estou te falando isso? Porque toda música emite uma frequência. Daqui a pouco eu vou chegar no que isso tem a ver com a igreja, porque nós precisamos entender, irmãos, que não é o louvor que traz a adoração. Nós precisamos entender que é a igreja. Você precisa ir para a igreja preparado para a adoração. Tem milagres que Deus pode usar um pregador. Mas, irmãos, uma frequência em um lugar, quando toda a igreja está alinhada, é avivamento. Nós não temos noção do que pode acontecer quando
Atos estão alinhados. A Bíblia fala em Atos que todos tinham um só modo de viver, um só modo de pensar. É uma frequência. Todos estavam orando reunidos num só lugar, uma frequência. E aí veio o Espírito Santo. A frequência abre os céus, você está entendendo? Por isso que Deus não colocou Israel na terra prometida, enquanto todos não estavam em um só espírito, em uma só frequência. Moisés tinha revelação, Josué tinha revelação, Caleb estava tendo a visão correta, mas o povo não entrou na terra, por quê? Não estava em uma frequência. Existem bênçãos, irmãos, que Deus só libera em unidade, em união, quando nós chegamos em uma só frequência. Faz sentido? Então, irmãos, nós precisamos entender que a música, toda música emite uma frequência, ok? E eu quero te mostrar, irmãos, que o maior estudo de frequência, não sei se você sabe disso, o maior estudo de frequência musical ocorreu na época do nazismo. Sabe quem foi o maior estudioso de frequência? Hitler. Eu não sei se você sabe disso, mas antes do Hitler enviar o exército dele para matar os judeus, eles ouviam músicas. Então, quando Hitler estava querendo muito sangue, ele colocava música tribal, com tambores. E quando eles voltavam daquele massacre, ele colocava trombetas, colocava piano, coisa ali mais baixa. Para quê? Para acalmar os soldados dele. Hitler usava frequência para exterminar o povo judeu. Hitler sabia que a música emite uma frequência. O que isso tem a ver, querido? Tem a ver, irmãos, que existem algumas células rítmicas que invocam espíritos malignos. Existem células rítmicas que invocam demônios. Isso está no YouTube, você pode pesquisar. Existe um baterista, que é um exemplo para mim, ele se chama Alexandre Aposan. Ele estava na África, isso eu ouvi pessoalmente, hoje está no YouTube, eu já ouvi ele, o Cacau Santos, outro músico também, já ouvi eles falando presencialmente isso. Eles falando que estavam na África e eles começaram então a brincar, a bater esse ritmo aqui, ó. É um ritmo de funk, certo? E eles começaram a brincar lá na África batendo esse ritmo. Eles batendo isso, começou a aparecer vultos, pessoas, feiticeiros voando pelo lugar. E os pastores ali chegaram e falaram: para com isso, pelo amor de Deus. Eles, por quê? E ali o pastor explicou que essa célula rítmica é usada nos cultos satânicos, nos cultos de bruxaria da África, para atrair demônios. E quando eles começam com essa célula rítmica, isso fica tão forte que vem espíritos de sensualidade, de sexualidade, principalmente sobre mulheres. Agora eu te pergunto, qual que é a dança que as pessoas ficam fazendo nos baile funks? Algo sexual. Essa célula rítmica, irmãos, é tão forte, não precisa ir para a África. Você pega um culto de candomblé, é essa mesma célula rítmica que eles usam. E esses novos funks, eles estão usando até a célula rítmica alternada, né? Eles estão colocando isso aqui. Está vendo que tem uma aceleração no final? O que isso significa? Uma aceleração do mundo espiritual. Se você conversar com uma pessoa que já foi do candomblé, eles entendem que nessa aceleração é que os demônios mais fortes vêm para a terra. Incorpora ali naquelas pessoas. Então, irmãos, esse funk que está tocando hoje está chamando demônios de sensualidade para os jovens que estão ali naqueles lugares. Por isso que a nossa geração é tão promíscua. É algo espiritual. Isso é tão sério que se você pegar a marca aqui do maior canal do YouTube brasileiro, é um funk, é um canal de funk. Eu não vou falar o nome aqui para não derrubarem essa aula. Mas você pega uma pessoa que descobriu esse código que eu estou passando para você e ele começou a mudar as batidas de funk. Ele fez o ritmo de funk, mas não nessa célula rítmica. Ele foi demitido porque os diretores desse canal
não queriam outra célula rítmica. Eles queriam somente essa aqui, que traz os espíritos malignos para a Terra. Por quê? Né? Então, irmãos, fica aí essa questão, né? E aí é interessante que aí você pode entrar nessa questão. Kennedy, e o funk gospel? Né? O funk gospel ele começou na igreja no ano de 2008. Né? Quando você pega os dados de 2008 até 2020, você vê que foi o maior período de divórcio, de adultério pastoral. Será que não foi uma porta que a gente abriu para algumas coisas entrar na igreja e isso trouxe consequências espirituais? Eu estou líder de jovens. Eu faço acampa dentro, faço um monte de coisa com os jovens. Não coloco essa célula rítmica. Coloco outras. Mas essa célula rítmica eu não coloco. Né? Por quê, irmãos? Né? Deixa eu te falar outra coisa. Existem movimentos que destravam questões, chaves espirituais. Isso é muito acontece muito na África. Existe um grupo de teatro muito conhecido, Giovanni Si, o Kaique, né, que é o fundador desse teatro. Ele faz treinamento na África e tem movimentos que as pessoas fazem e ele foi descobrindo na prática. As pessoas fazem e caem endemoniadas, porque movimentos que atraem demônios, né? Será que a igreja vai chegar nesse nível? Qual movimento que atrai a Deus? Né? Qual batida aqui que eu faço que atrai a glória de Deus? Será que a gente vai chegar nesse nível? Né? Oremos. Né? Será que a gente vai chegar nesse conhecimento? Será que um baterista tem noção do som que ele está fazendo, que ele está atraindo? Será que ele discerne? Cara, eu estou sentindo aqui que é um tempo de cura, eu vou fazer essa batida, o Espírito Santo vai guiando. Será que o guitarrista, será que o cara que está tocando teclado, ele sabe o acorde, ele está entendendo o que ele está atraindo? Será que esse conhecimento os adoradores da igreja têm? Né, irmãos? Nós precisamos chegar nesse nível. Né? E eu quero te mostrar o fundamento bíblico disso. Eu não vou ler aqui para você, mas anote e depois você leia. 1 Reis capítulo 18. Você vai ver Elias no monte, guerreando com os profetas de Baal. E o que acontece? A Bíblia fala que Elias pede para que os profetas de Baal tentem fazer chover fogo do céu. E o texto diz, que eu vou ler aqui para você como o texto diz. O texto diz assim, 1 Reis 18, 25. Depois leia com calma na sua casa. O texto diz assim, passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe. No original isso é fazendo movimentos em transe. Eles estavam em uma dimensão espiritual fazendo movimentos para atrair Baal. Então isso é desde os tempos bíblicos. Ok? Então, irmãos, existem movimentos que atraem demônios. Por isso que eu estou te falando do funk. Começa a batida, qual que é a dança que as meninas fazem? Essa dança já está trazendo a pomba gira para os bailes funks, para aqueles ambientes. Então, você que ainda tem essa discussão, pode ou não pode ouvir tal música, música isso, tá aí a resposta. Toda música emite uma frequência, ok? E eu quero mostrar um alerta aqui rápida para os pais, nós já voltamos nessa questão da adoração. Preste atenção como isso é sutil, pais que estão aqui. Olha como o inimigo faz. Aqui você está vendo um desenho animado, se chama Naruto. Como é esse desenho? Esse personagem faz jutsus, movimentos com as mãos. E o papel do desenho é fazer com que o Naruto invoque uma raposa de 7 caudas, 7 ou 9 caudas, não lembro agora. Né? Mas aqui você está vendo, ó, né? Animais de invocação. Tá? Tem muitos desenhos que usam isso. Peguei somente um aqui porque tem muita coisa para passar. Iria ficar muita coisa aqui, ok? Então você está vendo, irmãos, como o inimigo vai fazendo esses movimentos, né? Teve um meme, ficou conhecido aí na internet, uma menina que tirava foto assim, né? Acho que era assim que ela fazia. Eu não consegui achar essa foto, é um pouquinho antiga, não sei se vocês lembram. Faz o biquinho e faz esse sinal aqui, né? Aqui embaixo na perna. Você pega o maior símbolo do satanismo, o Baphomet, ele usa esse símbolo aqui. Então os jovens estão fazendo dancinhas no TikTok. O que você acha, irmãos, que está crescendo essa rede social na nossa geração?
de danças que as pessoas vão imitando, que os famosos vão fazendo, as danças que eles vão fazendo, os movimentos que eles vão fazendo. Por que você acha que está crescendo isso? Movimentos que ativam o mundo espiritual, ok? Então, eu poderia aqui te falar de várias coisas. Eu tenho aqui o fundamento do porquê o famoso samba de roda. A Bíblia nos fala, Ezequiel capítulo 1, de querubins, né? Que tem uma roda que gira dentro de outra roda, né? Quando você estuda, eu vou pôr aqui o fundamento para você. É algo que eu acho que eu estou tentando correr aqui, porque tem muita coisa, irmãos, mas é importante esse fundamento para vocês, para que a gente amadureça conhecimento. Aqui, ó, quando nós estudamos a origem do samba de roda, nós descobrimos aqui, ó, com influências europeias e africanas, o samba de roda nasceu das festas de terreiro, realizadas no recôncavo baiano, nos anos de 1860. Nesse sentido, o gênero cultural é proveniente dos batuques religiosos trazidos ao território nacional, com os negros escravizados. Posteriormente, passou a reunir tradições culturais transmitidas por africanos escravizados e seus descendentes, como o culto aos orixás e caboclos, o jogo da capoeira, ok? E aqui está o fundamento que eu estava te explicando de Ezequiel, ok? Capítulo 1. Então, aqui está o fundamento, irmãos. Por que o samba é conhecido como samba de roda? É um movimento que eles usam no culto aos orixás. Precisa fazer uma roda para que os demônios mais fortes venham. A Bíblia nos fala de querubins, que eles ficam dentro de uma roda, girando dentro de outra roda. A roda no mundo espiritual tem esse sentido. Então, as pessoas que fazem culto em candomblé, eles ficam em roda para trazer principados mais fortes. Okay? Por isso o samba de roda. Então, eles estão cantando ali, emitindo uma frequência para que no centro da roda seja manifesto um demônio. Tá? Então, irmãos, eu estou te mostrando aqui como as pessoas tiveram influências demoníacas em relação à música, em relação a frequências, em relação ao que Deus fez para a igreja, e nós não sabemos utilizar, ok? Qual que é o meu foco aqui? Eu tenho de axé, tenho de um monte de coisa aqui, mas o que eu quero te mostrar aqui, irmãos? Eu quero te mostrar que toda música emite uma frequência. Toda música é uma adoração a um trono. Kennedy, como que eu sei qual música como que eu sei que tal música está adorando a qual trono? Como que eu descubro qual que é a influência da música? É simples. Você se parece com o trono que você adora. Então, se você está vendo que a pessoa que está cantando a música adora ao dinheiro, ao sexo, à traição, a divórcio, essa música está sendo entoada a um trono de divórcio, a um trono de maldade, a um demônio que atrai essas coisas. Toda música emite uma frequência. Toda música é uma adoração a um trono. E anote esse código. Você se parece com o trono que você adora. Então, você pega a geração de 90, 2000, os crentes não ouviam música do mundo. Pode falar o que for de religiosidade, de coisa que for. Como era a vida deles. Quais eram as experiências deles com Deus. E aí, quando nós pegamos a geração 2000, 2010, a geração nada a ver. Não tem nada a ver algumas coisas, né? Como é a nossa vida? Quais experiências nós temos com Deus? São brechas, irmãos, que nós vamos abrindo e o inimigo vai aproveitando. Então aqui nós vemos, irmãos, como o inimigo usa a música, né, de forma relevante na nação brasileira, alcançando jovens, alcançando essa nova geração. Mas como igreja, o que nós precisamos nos posicionar diante desse assunto, irmãos? Se Deus quer usar a adoração nesse próximo ciclo, o inimigo está usando isso de uma maneira mais relevante do que a igreja, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos voltar para a essência da adoração, irmãos. Eu não sei se vocês são dessa época, mas eu sou de uma época que antigamente na igreja, na hora do louvor, não precisava colocar a mão na cabeça, não precisava ministrar a palavra. Na hora do louvor, caía um monte de pessoa endemoniada. Não ficava endemoniado na igreja. Na hora do louvor, os demônios já caíam. O louvor tocava, as pessoas eram libertas. O
louvor tocava, as pessoas iam para frente para aceitar Jesus. Precisavam falar, precisavam ministrar. A adoração movia os céus. A frequência da adoração tocava as pessoas. Você é dessa época? Você já viu isso acontecendo? Nós precisamos voltar para esse tempo, irmãos. Resgatar a essência da adoração. Então, para nós vivermos níveis extraordinários em Deus como igreja, nós precisamos tirar do nosso meio, primeira coisa, a irreverência na hora da adoração. Irmãos, a adoração não é um momento de você ficar tirando foto do culto. Me desculpe aqui, mas isso é irreverência. Você está na região celestial, aí você pega o seu celular para filmar. Pegue o seu celular na hora da adoração, se Deus te mandar, se Deus falar, pegue e grave essa atmosfera aqui, porque vai tocar alguém que vai ver isso lá no seu status. Caso contrário, não se distraia. Entre nessa atmosfera, entre nessa frequência. Nós precisamos abrir mão da irreverência, irmãos, na hora da adoração. Nós precisamos abrir mão do atraso. Pessoas que chegam no meio do que Deus está fazendo na hora da adoração. Se programe para estar nos momentos de adoração da sua igreja local. Não se atrase, não perca esse momento. Não fique com conversa, não fique com distração. Se concentre, entre na frequência do céu. A adoração abre os céus. Quando a adoração está tocando, o céu está aberto. Só não entra quem não quer. Você precisa entrar nessa atmosfera. Quando nós entrarmos, irmãos, como igreja, no mesmo lugar, aí o poder de Deus volta a realizar milagres e maravilhas na adoração. Irmãos, o avivamento que Deus quer trazer não é alguém orando por cura. Não é alguém orando por libertação. É simplesmente a igreja adorando. É a igreja saindo para fazer culto na rua. Não precisa orar. Na adoração as pessoas serão libertas. Então nós precisamos tirar a irreverência. Tem muita gente que entra no culto, mas poucas pessoas entram na adoração. Muitas pessoas entram no culto, muitas pessoas entram na igreja, mas poucas pessoas entram na adoração. Isso precisa mudar. Então, você precisa entrar na adoração. Aprenda isso. Você não vem assistir um culto, você vem prestar um culto a Deus. Eu não venho assistir um louvor, eu venho prestar o louvor, eu venho entrar no louvor. Eu não venho ouvir uma palavra, eu venho entrar na palavra. Eu venho entrar no culto. Eu faço parte do culto, eu não venho assisti-lo. Eu faço parte do culto. Eu sou o sacrifício do culto. Ok? Então, precisamos tirar a irreverência, irmãos. Ok? Outra coisa que nós precisamos tirar é o despreparo dos ministros. Irmãos, nós precisamos voltar a orar, a jejuar para ministrar na casa de Deus. Isso não pode cair na nossa rotina. Eu não posso subir para tocar, ministrar um louvor sem jejum, sem oração, sem santidade, sem preparo a Deus. Nós precisamos voltar para esse tempo, onde eu vou fazer algo na igreja, eu vou me santificar para isso. Eu vou me encher de Deus para isso. Eu vou jejuar para isso. Nós precisamos nos preparar, irmãos. Muito despreparo. Não é só tocar, não é só cantar. Não, eu sou um remidor celestial. Eu não tenho uma baqueta na mão, eu tenho uma espada. Quando eu toco, eu estou abrindo os céus para que Deus faça coisas na igreja. Então você é ministro de louvor, você é músico, jejue, ore, se prepare para levar a igreja perante Deus. O seu papel na adoração é abrir os céus. Não é preparar a igreja para a palavra, é preparar a igreja para Deus, porque você abre o céu. Esse é o papel de um músico. Esse é o papel de um adorador. Então jejue, se prepare. Lembra o que Deus falou para Moisés? Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Então, se nós queremos ver maravilhas amanhã, meu papel hoje é me santificar, me preparar. Então, precisamos tirar o despreparo dos ministros. Precisamos trazer, irmãos, esse fundamento para o louvor. Eu sou um guerreiro, não sou um músico, eu sou um profeta. Então, você, músico, precisa ter esse entendimento. E a última coisa, irmãos, que nós precisamos tirar da igreja é a falta de fogo,
a falta de paixão no momento do louvor. Irmãos, Deus nos livre de viver um evangelho sem lágrimas. Deus nos livre de viver um evangelho sem lágrimas. Você precisa se apaixonar novamente por Jesus. Entre no seu quarto, passe tempo com Deus. Coloque louvores ali, fique louvando você e Deus. Antes de ministrar a igreja, nós precisamos ministrar a Deus. Entre no seu quarto e adore a Deus. Precisamos voltar, irmãos, para o secreto. Precisamos ter fogo, paixão por Jesus. Se isso acontecer quando nós chegarmos na igreja, nós não temos proporção do que Deus fará através da adoração. Amém? Então nós precisamos, irmãos, voltar para a essência da adoração.